Olá a todos e todas, sejam bem-vindos a mais um episódio da nossa série História, Sindicalismo e Saúde, do Departamento de Saúde dos Sindicatos Bancários de Porto Alegre e região, projeto A Gente Se Cuida. Então, se você não curtiu ainda o nosso canal, dê um like ali no sininho para ter as suas atualizações, vídeos, lives, dicas de filme, ou seja, tem muito conteúdo aqui para vocês na área da saúde, na área do trabalho, na área da história, que é a parte que nós estamos tratando aqui. Se você gostou desse vídeo, dá um likezinho nele, ajuda o departamento para que a gente tenha uma propagação maior, para que todas as pessoas tenham acesso a essas informações. Bom, gente, hoje nós vamos falar um pouco sobre a história do sindicalismo no Brasil. Então, esse é um tema muito amplo, muito complexo, impossível a gente falar sobre ele de uma forma geral em 15 minutos. Então, vamos tentar fazer uma sintetização para que vocês tenham uma visão, vamos por assim dizer, geral. No próximo episódio, nós vamos tratar exclusivamente sobre a história do sindicalismo bancário, com uma ênfase, obviamente, no nosso sindicato, que tem uma história muito rica, de mais de 70 anos de história, então muita coisa aconteceu, muitos de nós participam dessa história, porque a história do sindicato é uma história muito viva, e aí nós pretendemos fechar essa série com esse último episódio, que será o próximo que nós vamos postar aqui no nosso canal. Bom, gente, falar sobre a história do sindicalismo no Brasil necessita de alguns preâmbulos. Então, um deles tem a ver com as proto-organizações sindicais que começaram a se constituir no século XIX, propriamente dito. Então, principalmente ali quando tem o surgimento do Estado brasileiro, propriamente dito, então com a independência do Brasil em 1822 e, consequentemente, a organização do Império, tu acaba tendo uma proto-organização de trabalhadores, principalmente na área de serviços. Então, ainda não eram sindicatos, eram organizações de caixa, organizações de mútuo-socorro, muito parecidas com aquelas que a gente já havia conversado no vídeo anterior, que eu dei o exemplo das pessoas serem demitidas. Aí essas organizações elas pagavam o salário da pessoa por um determinado tempo, ou então se a pessoa era mutilada, então iam lá e pagavam o sustento da família através desse caixa organizado pelos trabalhadores, e até os filhos ou a esposa ou quem quer que seja da família pudesse trabalhar e ter o seu sustento. Isso mais tarde evoluiu para os Montepios de mútuo-socorro, que os bancários inclusive tiveram um, mas isso a gente vai falar no próximo episódio. E a outra forma de proto-sindicalismo que surgiu, ela é no mínimo curiosa, ela tem a ver com as organizações abolicionistas, algumas feitas por escravos libertos, inclusive, que juntavam dinheiro para fazer a alforria de diversos escravos, principalmente urbanos. Então, inclusive, alguns dos primeiros penhores que foram constituídos na Caixa Econômica Federal, eles eram justamente feitos para a liberdade dos escravos. Então era muito comum as pessoas colocarem, os abolicionistas colocarem bens de consumo como penhor, porque, por incrível que pareça, bens manufaturados até perto do final do século XIX, eles eram muito caros e, inclusive, era comum eles estarem postos em testamento. Então, se vocês pegarem testamentos lá do tempo da Guerra dos Farrapos, vocês vão ver que a pessoa doa, eu estou doando para o meu filho uma fazenda, 200 escravos, um par de meias, enfim, uma calça, 2 cerolas. Por quê? Porque esses bens eles eram muito difíceis de serem conseguidos. Basicamente por quê? Porque tu não tinha uma produção industrial local. Isso só vai ocorrer a partir ali do final do século XIX e se intensifica ali no período da Primeira Guerra Mundial, ali 1914-18, e vai indo num crescente até lá o governo Getúlio Vargas, e depois disso
mais ainda, mas isso a gente vai conversar um pouquinho depois. Então, eu queria dizer que essas proto-organizações, elas dão a ideia, né, de que os trabalhadores eles precisavam se organizar, né, mas num primeiro momento não pensando em leis ou em negociar acordos de trabalho, porque isso era uma coisa que não existia, porque não existiam leis trabalhistas, né? As leis trabalhistas, vamos por assim dizer, o seu preâmbulo, ele já começa ali no Segundo Reinado. Tá? Então, assim, a gente tem no Código Civil algumas leis trabalhistas, mas elas ainda são extremamente insuficientes, né? Então, não existem pisos de categoria, não existem jornada, essas coisas não existem. Isso era muito do achômetro, né? Então, assim, essas leis no final elas protegiam mais o empregador do que o trabalhador propriamente dito. Que a única coisa que elas regulavam, né, era como a pessoa poderia ser demitida ou admitida. Né? Então, assim, de resto elas não tinham nada que pudesse ajudar o trabalhador. Precisou de mais de 100 anos de luta dos trabalhadores para que a gente tivesse, de certa forma, os direitos ampliados na CLT. Né? E que, vergonhosamente, o governo Temer, né, golpista, tratou de, por interesses de um capital financeiro e de uma burguesia, no mínimo, entre aspas, chechelenta, né, tratou de modificar de uma forma que, ao final das contas, né, sempre com a desculpa, isso vai gerar mais emprego porque vai desonerar o empregador. Né? Gente, isso é desculpa, né? Porque na real o desemprego está aí numa carga muito, muito alta. Por que essa coisa do desemprego não aparecia no século XIX? Basicamente porque a população urbana brasileira, e a população brasileira em geral, era muito pequena. Então tu tinha espaço para todos, né? Na real, até a década de 60, a população brasileira era relativamente pequena. Porto Alegre, que hoje é uma cidade que tem quase 1,5 milhão de habitantes, em 1962, quando, por exemplo, meu pai veio para cá, de Passo Fundo, a família dele, era uma cidade que tinha 400 mil habitantes. Então, ou seja, né, a oferta de emprego ela estava equilibrada pelo volume populacional e pela densidade demográfica. Então, no momento em que tu tem uma ampliação da taxa de natalidade, consequentemente tu nasce mais gente, surge mais gente, tu começa a ter um desequilíbrio dentro dos setores, né? E isso faz com que se exploda todo tipo de revolta popular. Né? Então, claro que no caso brasileiro, a gente tem alguns exemplos que são pontuais e outros que são mais escondidos, né? Que a gente não ouve pouco falar deles. Né? Um exemplo clássico disso, por exemplo, foi lá o massacre dos candangos, lá em Brasília, né? Na construção de Brasília, em que a polícia militar, né, do Distrito Federal simplesmente massacrou os trabalhadores, né? E pouco se sabe sobre esse evento, e ele tem a ver justamente com a questão das condições de trabalho, né? Que as cargas de trabalho elas eram desumanas, embora já naquela época a gente tivesse leis trabalhistas, né? Então vejam que esse é um problema que ele é recorrente. Bom, o segundo aspecto, que é um preâmbulo dessa história, tem a ver com o fato de que nós temos um conjunto de trabalhadores que são expulsos na Europa e que vêm com a imigração europeia, principalmente operários industriais que eram anarquistas, num segundo momento comunistas, e são esses imigrantes que, no final das contas, eles fazem toda a construção do nosso próprio sindicalismo. Por quê? Porque eles já eram sindicalistas, né, nos seus países de origem. Pessoal, tirando basicamente a França, todos os estados europeus no século XIX, eles eram monarquias constitucionais. Tá? Então, esses estados modernos e contemporâneos, eles acabaram transicionando do século XVIII até o século XIX em monarquias constitucionais com um amplo, complexo sistema legislativo, né? E também um amplo e complexo sistema de leis, fazendo com que os trabalhadores tivessem espaço, porque com a Revolução Francesa tu tem a constituição de um conjunto de leis
que acabam sendo espelhadas e que servem com o fim do absolutismo e com o fim de certa forma, dos últimos elementos que caracterizavam a servidão, né, e o feudalismo. Tu tem a necessidade de constituir para as camadas inferiores da sociedade, né, tu tem a necessidade de constituir um conjunto de leis que as protejam, mas que ao mesmo tempo as deem deveres, né? Então é a partir daí que surge a criminalização do trabalhador, a partir daí é que surge o aspecto de identificar o trabalhador. Até a Revolução Francesa, vou dar um exemplo para vocês, até a Revolução Francesa, e foi na época do terror, né, do diretório francês que se inventou isso, os endereços não tinham número, as casas não eram numeradas, né? Então foram os franceses, na época do diretório, que começaram a fazer a Contra-Revolução Francesa, que inventaram de colocar números nas casas, né? Nomes nas ruas e números nas casas. Então, assim, os nomes eles eram produzidos basicamente pelo aspecto popular, né? Então, com o passar do tempo, isso foi mudando e se transformando numa política de Estado, né? Então, o que aconteceu é que esses trabalhadores que vieram para cá, né, eles foram expulsos dos seus países de origem justamente por organizarem sindicatos, que em um primeiro momento eles foram considerados ilegais, e na medida em que o Fordismo foi se instalando e tu tem ali a segunda Revolução Industrial, eles acabam sendo permitidos porque é necessário negociar com esses trabalhadores, porque eles não podem parar as linhas de produção, né? Então, a partir dali é que tu tem uma constituição de um sindicalismo moderno, vamos por assim dizer, e esse sindicalismo moderno, de certa forma, as ideias deles vêm para o Brasil com as imigrações italiana e alemã, principalmente a italiana, que se instala em São Paulo, se instala no Rio de Janeiro, se instala no Rio Grande do Sul. Então, ali na segunda metade do século XIX, com o advento do Segundo Reinado, começam a surgir esses sindicatos, né? Então, assim, e primeiramente eles são sindicatos que são ligados ao setor primário, à indústria, né? Então, assim, posteriormente, né, na medida em que os anos vão avançando e a segunda Revolução Industrial vai chegando no Brasil, com o advento da República e com o fim do Estado absolutista brasileiro, porque, para variar, no Brasil tudo é atrasado, né? Então, assim, tu tem aí a constituição o Código Civil Imperial, ele é abandonado, surge ali a primeira versão do nosso Código Civil, e aí nele há já alguns elementos que permitem a constituição de sindicatos. Então, já tem ali alguns sindicatos de metalúrgicos que são constituídos ali nas primeiras décadas do século XX, ali 1910, 1920. Sindicatos na área de serviços, né, principalmente sindicatos urbanos, sindicatos de padeiro, sindicatos de eletricitários, né? Então, essas categorias fizeram greves muito importantes, né, durante o início do século XX, sendo que a mais importante delas é a greve de 1917, que é a primeira greve geral do Brasil, assim, que literalmente parou a capital federal, que na época era no Rio de Janeiro. Aqui em Porto Alegre, diversos elementos do universo do trabalho aderiram à greve de uma maneira muito forte, entre eles os padeiros, né, os leiteiros, enfim, os acendedores de lampião, que nem toda cidade tinha energia elétrica, né, os condutores de bonde. Então, ou seja, conseguiram parar energia, transporte público e alimentação. Essa greve de 17, ela foi duramente reprimida, com muitas mortes em muitos lugares, porque ela foi uma greve nacional. Vocês imaginem o esforço de organizar uma greve nacional num momento em que nem telefone tu tem. Tu tem basicamente carta e telégrafo, né? Então, e sendo que o telégrafo, obviamente, é uma coisa que tu não tinha privacidade. Então, tu tinha que organizar tudo mais ou menos por carta. E em alguns lugares a greve ela explodiu na data, mas sem a organização direta, conexão entre um trabalhador e outro. Então, gente, isso mostra assim que os brasileiros começaram já a se organizar de uma forma, o trabalhador brasileiro começou a se organizar de uma forma muito, muito potente, já ali, né, no início do século XX. Né? Então, com o advento da Revolução de 30, que muitos consideram uma
Revolução Burguesa, tu tem, brasileira, vamos por assim dizer, eu não sei se eu posso considerar dessa forma, mas isso é uma outra discussão, tu tem a constituição de vários sindicatos, né? E o governo, na medida em que tem a consolidação das leis do trabalho, no momento em que o Getúlio Vargas ele assume, né, o poder central, depois da Revolução de 30, ele mesmo é um incentivador da constituição dos sindicatos. Então, na década de 1930, tu tem uma intensificação da constituição desses sindicatos, né? Então, o próprio Sindicato dos Bancários de Porto Alegre, ele foi fundado em 32, né? Então, assim, em alguns momentos esses sindicatos eles estavam restritos às grandes cidades, mas na década de 40, por conta de uma política do Estado Novo, porque o Getúlio Vargas deu um golpe no golpe, vamos por assim dizer, e ele assume em 1937, né, o governo brasileiro de uma forma ditatorial, e ele governa até 1945 dessa forma. Então tu tem a constituição de um Estado totalitário, né, sobre determinados aspectos, fascista sobre outros, né, e ao mesmo tempo Getúlio Vargas era alinhado com os aliados na Segunda Guerra Mundial e contra o nazifascismo, embora ele tivesse uma queda, né, pelo totalitarismo, né? Então, nessa época surge o que se chama de sindicalismo pelego, né? Então, por quê? Porque os sindicatos eles eram instrumentos do Estado. Isso não é de todo verdade, né? Mas, né, esse sindicalismo pelego ele dá origem, primeiro, aos sindicatos como nós conhecemos hoje do ponto de vista cartorial. Então, ou seja, tu tem a constituição de um imenso conjunto de legislações que permitem os sindicatos funcionarem, né? E num segundo momento ele amplia o papel do sindicato para tirar esse papel de simplesmente de briga, de luta, de guerra, né? Para transformar o sindicato também numa mistura de clube recreativo, numa mistura de serviços ao trabalhador, né? E isso são características importantes, né? Então, por exemplo, os próprios departamentos de saúde dos sindicatos, eles eram responsáveis, por exemplo, pela saúde bucal desses trabalhadores, alguns deles pelos exames periódicos de saúde, né? Então, as demissões também, elas passavam pelo sindicato, através do sistema de homologações, ele foi criado nessa época. Então, as ferramentas de luta que hoje nós conhecemos, elas foram criadas ali na década de 1940, de certa forma, pelo Estado Novo, que é uma grande ironia. Agora, coube aos trabalhadores adaptarem isso, melhorarem, e isso, gente, foi objeto de muita luta. Então, assim, para finalizar esse nosso primeiro bloco, eu quero lembrar vocês que uma das primeiras greves bancárias, ela se deu em 1942, em pleno Estado Novo. Tu tinha ali a polícia política, né, que era o DOPS, né, a polícia do Felinto Miller, né, o terrível, né, e o Felinto Miller foi um delegado que depois também trabalhou na ditadura militar, que era um crápula, um assassino, né, e ele reprimiu duramente esse movimento. Esse movimento ele ocorreu no Rio de São Paulo, Belo Horizonte e em parte em Porto Alegre, né, com adesão menor, mas no Rio e em São Paulo ele foi muito forte e os bancários foram trucidados. Então, não preciso dizer para vocês que essa ideia de que tu tinha liderança pelega e tal, ela não é bem assim, né? Mas a gente vai falar um pouco mais sobre isso no próximo bloco, né? Então, isso foi como eu disse, foi uma pincelada muito rápida, muito ao passant, né? Chegamos ali até mais ou menos a década de 40, né? Então, como eu disse, não seria impossível, eu até meio que estourei um pouco, deu 20 minutos, a minha ideia era falar em 15, né? Então até acabei estourando um pouco o nosso tempo hoje, mas, né, acho que valeu a pena porque, enfim, como eu disse, era um tema muito complexo para a gente sintetizar. Era isso, pessoal, então fiquem bem, né? Uma boa semana para vocês. Volto a dizer, curtam o nosso canal, né? Façam ali a sua assinatura para terem sempre notificações dos nossos conteúdos. Toda terça-feira temos um vídeo novo aqui sobre essa nossa série. De 15 em 15 dias nós temos a nossa live, sempre com que a Jaceia e
e o André sempre trazem conteúdos extremamente relevantes, né? Então temos as dicas de filme, muita coisa legal acontecendo. Então acompanhe aí, a gente se cuida. Até a próxima. Tchau, tchau.